Geografia da População, do curso de Geografia aqui na Unicesumar, e é um prazer estar com vocês. Foram um mês aí de aulas, excelentes aulas com o professor Tiago, e hoje nós finalizaremos os debates e reflexões sobre a disciplina. Passo para informar os principais recados, o prazo do mapa, né? Então, observem ali no calendário de vocês acadêmico os prazos das atividades, do mapa e tudo mais. Se tiverem alguma dificuldade em fazer o download do formato do mapa, entre em contato conosco, que nós na mediação enviamos para vocês, principalmente quem utiliza dispositivos móveis como o celular e tablet, tá? Nós estamos aqui à disposição de vocês. Lembrando que vocês precisam se preparar para a prova nacional docente, então nós temos lá um roteiro de estudo para vocês no próprio estúdio. Nós temos também a questão do ENAD, que também vocês precisam estar se preparando, antenados, participando, resolvendo exercícios, fazendo simulados, porque são duas avaliações extremamente importantes para vocês que estarão logo, logo aí finalizando o curso, né? Então, nós já trabalhamos com os nossos alunos desde o início da graduação a importância dessas avaliações, ok? No mais é isso, desejo a vocês uma excelente aula. Passo a vez para o professor Tiago para iniciar a nossa aula de hoje. Lembrando, pessoal, a interação de vocês é muito importante, então mande mensagem, façam perguntas, interajam com o professor, porque isso é muito valioso, tanto para o professor quanto para vocês, alunos. Desejo a vocês uma excelente aula. Bom, muito obrigado, professor Bruno. Uma boa noite a todos, né? Sejam então muito bem-vindos à nossa quarta aula, né? Nossa quarta e última aula da nossa disciplina de Geografia da População, né? Como que passa rápido, né? Esses momentos de nós estarmos aqui mais próximos, né? Para poder tirar dúvidas, para poder ali juntos analisar todos os conteúdos, né? Todos os dados referentes a essa disciplina que é tão rica, tão valiosa, né, essa disciplina, e que é tão atual, né, tão atual é o que está hoje em dia, né, na contemporaneidade, e necessita cada vez mais de debates, de acompanhamento, enfim, né, de estar sempre ali sendo analisado as diferentes formas aí da população de se deslocar no espaço geográfico, certo? Então, muito bem-vindos novamente, sejam todos, então, muito bem aqui recepcionados, tá? Lembrando também que o professor já falou aí, vocês sempre aí muito participativos, propondo aí diversas análises, né, respondendo, interagindo, então isso é muito importante para a nossa construção aqui do conhecimento, certo? Então fiquem à vontade para vocês participarem, para vocês fazerem perguntas, tá? Que assim que eu vou caminhando aqui, eu sempre vou olhando aqui o chat e a gente vai então aqui se comunicando, interagindo, tá? De repente, se ficar alguma questão, depois eu passo novamente, ok? Mas, enfim, vamos então iniciar. Soraya, como que tá o som aí? Tá ruim ainda ou melhorou? Como que tá? Talvez, se mais alguém tiver com esse problema, talvez tenta sair da live e depois entrar novamente, só para testar. Se de repente só o seu aparelho estiver com esse chiado, com esse problema, tá? Mais alguém tem esse problema, pessoal? Só a Sorex está tendo essa dificuldade. Só a Soraya mesmo, pessoal? Pode ser a instabilidade, certo? Bom, então, mas vamos lá dar sequência, vamos dar andamento e qualquer coisa a gente vai aqui então resolvendo durante o decorrer da nossa aula de hoje, tá? Ah lá, beleza, obrigado, Cleide. Então, eu acho que deve ser a instabilidade da internet, dependendo aí, né, da localidade onde cada um está acompanhando nesse momento. Então, só faz esse procedimento de sair e acessar novamente, que talvez já consiga resolver ali um pouco
né, dessa dificuldade, desse problema, tá? Obrigado pelo retorno. Beleza, Soraya? Muito bem, gente. Então vamos lá? Então hoje nós chegamos, né, finalmente a nosso último encontro, né, a nossa última aula da nossa disciplina de Geografia da População. E hoje a nossa proposta, assim como eu já falei para vocês lá no nosso encontro da aula passada, né, que nós trabalhamos sobre mobilidade humana, né, sobre ser um conceito muito mais amplo, né, que necessita desse debate muito mais aprofundado, essa análise muito mais aprofundada sobre os deslocamentos, né, sobre a mobilidade da população, certo? E aí a nossa proposta de hoje é realizar também uma síntese articulada, né, nesse sentido sobre diversos processos aí que nos ajudam a explicar principalmente a questão da população brasileira. Não somente também a população brasileira, mas também a questão relacionada, né, à população mundial, enfim. Então, a nossa análise hoje é fazer, né, ali um aprofundamento sobre um outro conceito muito importante na geografia da população, que é o conceito de migração, tá? Então, nós trataremos como nós, desde o início, né, da nossa disciplina, desde a nossa primeira aula, beleza, Soraya? Muito obrigado. Desde a nossa primeira aula, a gente sempre está aqui mencionando, sempre está tocando no mesmo ponto, né, na mesma tecla, né, que quando a gente fala de população, a gente não deve só analisar essa questão, né, esse dado somente em cima de números, né, somente em dados estatísticos, né, em questões numéricas, né? Sempre eu estou lembrando isso a vocês. Por quê? Porque a população, ela não é apenas isso, né? Ela não é um número simplesmente. Então, por trás dos números, né, por trás dos dados, né, tem ali junto, né, consigo ali, entrelaçado, diversos fenômenos, né, fenômenos históricos, fenômenos sociais, econômicos, culturais, territoriais, entre outros. Então, quando a gente analisa, né, quando a gente faz essa análise, dos dados demográficos, o que é necessário nós, enquanto profissionais, né, que nós consigamos fazer essa compreensão, é que esses dados, eles estão ali e eles estão aqui postos, mas eles trazem consigo, né, diversas formas de interpretação, diversas formas de expressão, né? Então, compreender que eles expressam processos mais amplos, né, como, por exemplo, a ocupação do território, né, desigualdades regionais, mudanças no mundo do trabalho, transformações na ordem familiar, envelhecimento da população, demandas por políticas públicas, né? Então, tudo isso vem junto, vem acompanhado desses dados estatísticos, desses dados demográficos, certo? Então, isso requer cada vez mais nessa urgência de estarmos, então, fazendo esse acompanhamento, né? Essa leitura, essa síntese, para, então, compreender, né, toda essa realidade, né, todas essas transformações e a partir daí buscar formas, né, de se mitigar e sanar aí esses problemas relacionados, né, à população mundial, ok? E também ali em diversas escalas. Então, na aula de hoje, nós vamos relacionar quatro grandes dimensões, tá? Então, quais serão essas quatro grandes dimensões? Primeiro, migração, tá? Então, nosso foco maior hoje vai ser, né, falar sobre o conceito de migração e essas diversas formas, de ser praticada. Também verificaremos a formação da população brasileira, né, a formação histórica da população brasileira, então como que a população brasileira se formou historicamente, e também, né, vamos falar sobre uma outra dimensão que é a questão do trabalho e também a transição demográfica, tá? Então, no encontro de hoje, a gente vai ficar aí em cima dessas quatro principais dimensões. Então, a intenção nessa aula de hoje, pessoal, é mostrar como que esses elementos, né, que eu acabei de citar para vocês, nos ajudam então a fazer essa interpretação, né, a fazer uma leitura do nosso Brasil, né, do nosso Brasil principalmente contemporâneo. Então, a partir dessas dimensões que nós iremos abordar nessa aula, é que nós conseguiremos então fazer essa leitura, né, fazer entender como que isso ocorre, né, na atualidade, como que o Brasil na contemporaneidade vem então ali se comportando nessa questão, né, nesse aspecto, então relacionado ali à questão da migração, certo? Muito bem. Bom, então quais serão as nossas metas de aprendizagem, né, para o nosso encontro de hoje, né? Então as nossas metas hoje, né, principalmente será compreender, né, buscar compreender principalmente os principais tipos
de migração existentes, e além dos principais tipos de migração existentes, entender também que cada tipo de migração vem acompanhado de um padrão, né, que nós falamos de padrões migratórios, e relacioná-los, né, às grandes migrações mundiais e também aos processos, né, de formação da população. Também buscaremos, aqui nesse sentido, analisar a formação histórica da população brasileira e, nesse sentido, né, nesse ínterim, buscar ali considerar os povos originários, né, buscar ali entender como que foi a participação desses principais grupos, né, humanos responsáveis pela formação histórica, né, pela construção histórica do nosso país. E não tem como a gente deixar de lado, por exemplo, né, ali a participação dos povos originários, também a questão da colonização europeia, a migração forçada, né, a questão dos africanos escravizados que vieram para cá, né, e também tiveram grande participação nesse processo de construção, as imigrações internacionais e também, né, as migrações que ocorrem dentro do nosso próprio país, né, que ocorreram e que ainda ocorrem, que são as migrações internas. E também buscaremos, né, como uma próxima meta, interpretar, aqui nesse caso, as transformações recentes da nossa população, principalmente da população brasileira, especialmente no que tange a questão da urbanização, a estrutura etária, a população economicamente ativa, né, que é o PEA, também sobre a questão da participação feminina no mercado de trabalho e a transição demográfica, né? Entender também em qual fase, né? Em qual daquelas fases que nós já abordamos nas nossas aulas anteriores, nós estamos, né? Será que estamos na primeira ainda, na segunda, terceira, quarta, né? Fase ali de transição demográfica, né? Aqui de grande mudança da sociedade brasileira, certo? Então, que é importante com essas três metas nós já entendermos logo de início, né? Que elas estão interconectadas, né? Que elas têm aqui uma estreita relação entre elas. E entender também, né, que a migração ela nos ajuda então a compreender, né? Ela nos ajuda então a entender como que a população se desloca no espaço, ajuda também a compreender a formação histórica, né, do nosso país, né, de que forma que ela foi constituída, né, de que forma que ela foi construída, e de que forma a transição demográfica revela como que ela está, né, na atualidade, né, atualmente. Então, o nosso objetivo principal, né, mediante então essas três metas aqui apresentadas, é que vocês lá no final do encontro de hoje, vocês consigam entender, né, por que que a nossa população, né, a população brasileira, ela é tão diversa, né, ela é tão plural, dinâmica, né, e ao mesmo tempo que ela detém toda essa riqueza, essa diversidade, ela é desigual, né? Então, lá no final, né, o importante é que vocês consigam entender, consigam compreender, né, que ao mesmo tempo que nós somos, né, um plural, nós também somos um país, né, totalmente desigual em vários aspectos, certo? Muito bem. Então, de início aqui, para a gente então começar de fato, né, a trabalhar sobre os nossos principais conceitos do nosso encontro de hoje, já começo então com uma indagação inicial aqui, uma problematização inicial. E aí eu pergunto para vocês, né, e vocês podem participar aí pelo chat. A população brasileira, pessoal, ela pode ser compreendida sem considerar as migrações? Será que eu consigo, né, compreender a população do nosso país sem considerar esse aspecto, sem considerar a questão da migração no nosso país? E aí, se você colocar sim ou não, por quê? Né? Por que que a população brasileira pode ou não ser, né, compreendida a partir do conceito, né, a partir da questão da migração? O que que vocês acham? Coloque aí, por favor, no chat. Então vamos lá, deixa eu só verificar aqui. Já temos alguns aqui alunos participando. Ó. Roger e Jenny já estão digitando. Vamos lá, quero saber de vocês aqui para a gente já iniciar, né? E aqui o nosso estudo, a nossa prática de hoje. Então, o Roger colocou aqui, ó, acho que não, pois tem muitas misturas de raças. Ok, o Jeremy colocou, não tem como, né? A população do Brasil não é estática, realmente, né? Vamos ver mais. Gil colocou, não, pois somos uma mistura de povos. Muito bem. E mais. Então, de novo, ó, a população brasileira pode ser compreendida sem considerar as migrações, né? E por quê?
Tá, esperando mais um pouquinho. Outras participações, a Marina está digitando. A Mirella colocou não, desde o início já teve essa mistura de raças, muito bem. Marina colocou não, somos uma mistura, pois tem muitos imigrantes, tanto no passado como nos dias de hoje, por diversas razões. Ó, muito bem colocado. Muito bem, Marina. Deixa eu ver quem mais. Jeremy também está digitando novamente. Maravilha, hein, pessoal? Olha que turma participativa, hein? Muito bom, hein? Parabéns a todos. Que tipo de população poderia ser? Algum lugar puramente indígena? Aí uma reflexão. O que mais? Ok? Mais alguém? Bom, então vamos lá dar andamento, né? Então, novamente pergunto, né? A população brasileira, ela pode, então, ser compreendida sem considerar a questão das migrações? E por quê, né? Então, para ficar claro, né? Para a gente, então, conseguir entender essa questão, e aí vocês muito bem já colocaram, né? O que que é preciso a gente, então, entender? Que, do ponto de vista geográfico, né? E principalmente da geografia da população, a resposta, com certeza, né? Assim como vocês muito bem colocaram aí, é não, né? Não tem como a gente fazer essa compreensão sem levar em conta a questão das migrações, né? Então, as migrações, sempre se fizeram presente e elas são muito importantes, né? Para a construção ali, para a transformação, né? Em seus diversos aspectos, em diversos territórios, né? Em diversas realidades, tá? Então, não é possível, então, a gente fazer essa compreensão, né, aqui no caso, sobre a formação brasileira, né, sobre a diversidade cultural, a distribuição territorial no nosso país, né, as desigualdades regionais, a urbanização, sem então nós fazermos essa leitura, né, sem nós analisarmos os deslocamentos humanos que a todo momento são realizados, né? Então, a todo momento a gente, assim como vocês já muito bem pontuaram aqui também, né, a população ela não é estática, né? Então, em diversos momentos históricos e ainda, né, isso acontece, sempre há, então, ali a necessidade, por inúmeros motivos, por inúmeros fatores, o deslocamento, né, das populações, né, e, enfim, as migrações. Então, as migrações, elas explicam tanto a chegada, né, então, esse processo, né, o ato de migrar, ele tem essa capacidade de explicar tanto a chegada de grupos ao território, quanto também aos deslocamentos que ocorrem dentro dele, né? E são capazes de reorganizar, né? De organizar e reorganizar a economia, né? Enfim, e diversos outros aspectos de qualquer espaço, né? E aqui no caso, fazendo leitura, né, do espaço brasileiro. Então, elas explicam, né, as migrações, elas são responsáveis por nos explicar, por exemplo, né, como que aconteceu o processo inicial de ocupação brasileira, né, por onde que aconteceu inicialmente, né, será que foi pelo litoral, já foi, né, pelo interior, né, também o processo de interiorização, né, chamado ali Marcha para o Oeste, a expansão das atividades agropecuárias, né, as atividades relacionadas às lavouras, a concentração urbana, industrial também, a formação das metrópoles brasileiras e a constituição, por exemplo, de regiões que vão ter ali um fator de atração, né, uma atratividade maior, enquanto outras, né, vão também ali servir como um local, como uma área, né, como uma região de repulsa, né, enfim. E por trás de todas essas considerações, né, todas essas formas de análise, né, é necessário que se faça essa leitura, né, de compreensão. Então, a migração, ela é necessária para, enfim, então a gente conseguir compreender
né, como que uma população se forma, né, e como que a população nesse sentido, né, que é o nosso pano de fundo, se formou, né, se constituiu. Então a migração, ela não é um tema, que nós podemos dizer assim complementar, né, na verdade ela é uma chave que nos ajuda a explicar, que nos ajuda então a entender, que a população brasileira, ela deve ser entendida, como um processo, né. Então a formação da população brasileira, ela deve ser compreendida como um processo e um processo histórico, né, e além disso, um processo geográfico, né, porque essas transformações elas vão acontecer, né, no espaço geográfico, né, e ali consigo, né, acompanhado ali de todo um contexto, né, toda uma história por trás, tá. Então, podemos pensar, por exemplo, né, em alguns casos aqui que nós tivemos no nosso país, tá? Citando aqui alguns exemplos. A questão da expansão da cafeicultura, no Sudeste brasileiro, né? Então, ali, a questão ali do processo, né, de ocupação vinculada a essa questão, né, ali dos plantios de café, que acabou servindo como uma região, né, de atração, né, populacional, como bem também a áreas, por exemplo, do Sudeste que, como por exemplo São Paulo, né, Rio de Janeiro, Espírito Santo, que também acabaram, né, fazendo com que várias pessoas acabassem, então, se deslocando e migrando para essas regiões. E depois também com a questão da industrialização, nós tivemos, por exemplo, São Paulo, né, que acabou se tornando um dos grandes polos, né, de atração populacional, o aumento das áreas urbanas, né, enfim. Também podemos falar ali a questão da modernização agrícola, que acabou servindo também como um fator de repulsa, né, da população do campo. Enfim, né, diversas fenômenos, né, diversos processos, então, acontecem no espaço geográfico. Eles são ali essenciais para que nós consigamos, então, fazer essa leitura, né, para que nós consigamos fazer essa compreensão, certo? Então, em todos esses casos, os deslocamentos, eles acabam moldando, né, o território. Então, a migração, ela tem, de fato, né, essa capacidade, né, de moldar, né, de organizar, de reorganizar o território, tanto, né, para quem sai, quanto também para quem chega, né, tanto no local de onde a pessoa saiu, quanto também no local de chegada, né, de entrada, né, dessa população. Bom, e para continuar, para você, migrar é apenas sair de um lugar e chegar a outro? O que que você acha? Será que migrar é isso, né? Migrar é apenas você sair de um lugar e é apenas você chegar lá no seu local de destino? Migrar é só isso? Será que é dessa forma que a gente consegue, então, compreender o processo, né, o ato de migrar? O que que você acha? Qual que é a leitura tua aí? Roger colocou não. Tá? Participando, por favor. Então, migrar é apenas sair de um lugar e chegar a outro? E se não, por quê, né? Por que que migrar não é apenas você sair ali do seu local de origem e chegar ali no seu local de destino? Por que será? Ó, o Roger colocou, pois tem vários tipos de migração, muito bem. Jeremy colocou, tem que se adaptar e se estabelecer no novo lugar. Ok, muito bem. Cleide colocou não, muito bem. E mais. Por quê, né, gente? Por que será que, como vocês estão aí, a maioria colocando não, né? Por que que migrar não é apenas, então, sair de um lugar e chegar a outro? Pensem aí, reflitam. E será que vem carregado, né, quando a pessoa ali acompanhada, né? O que será que vem acompanhando a pessoa que está realizando esse ato ali de deslocamento, né? Que está migrando, né? O que que acaba trazendo nessa população, né? O que que acaba também deixando, né, ali do seu local de origem, né? Então é essa reflexão que eu gostaria que vocês fizessem.
tá? Então a Soraya colocou que não, pois tem que haver uma nova adaptação, né? Envolve o processo ali de conquista, né? Envolvendo ali um objetivo. Gil Lopes colocou vários tipos de migração, a migração econômica, ambiental, política, religiosa, muito bem, né? Mas enfim, né? Quando uma pessoa migra, pessoal, né? E aí, né? Fazendo essa leitura, né? Que eu solicitei a vocês, é que quando uma pessoa, né? Ela realiza esse ato, né, de se deslocar ali de um local de origem, né, para um local de destino, enfim, estar migrando, ela vai levar consigo ali inúmeras características, né, inúmeros aspectos ali junto com ela. Então, ela não está indo sozinha. Então, o que que o professor quer dizer com isso, né? Que quando uma pessoa ela pratica o ato de migrar, ela leva consigo, por exemplo, hábitos, né, do seu local de origem, memórias, redes familiares, práticas culturais, né, do seu local de origem, expectativas, assim como vocês muito bem aqui, ó, a senhora colocou, né, envolve ali a conquista, né, a questão de adaptação, enfim, até mesmo projeto de vida nesse local, né, de destino para essa pessoa que está chegando ali. Então, quando a pessoa migra, ela simplesmente ela não está só se deslocando, né? Ela está ali trazendo consigo, né? Está vindo acompanhado consigo inúmeras características, né? Que podem então organizar e reorganizar tanto os espaços da onde a pessoa acabou saindo, né? Migrando, emigrando e até a mesma onde, né? Enfim, né? De forma muito mais ainda afínqua, né? Com o local aonde ela está chegando, certo? Então, ao mesmo tempo que o território de destino, né? Dessa pessoa que está migrando é transformado, ele vai passar ali por novas demandas, vai envolver ali questão de moradia, né, de saúde, educação, trabalho, infraestrutura, né, o local de origem também acaba sofrendo, né, ali talvez com perda, né, de mão de obra, né, fuga de cérebro, entre outros ali características que podem estar atreladas, né, a essa questão do ato ali de migrar de uma pessoa, né, ou de um conjunto, né, um grande aporte ali populacional. Então, por isso, pessoal, eu trouxe essa pergunta para vocês, essa análise. Porque que a migração, quando a gente fala em migração, a gente precisa entender que a migração ela precisa ser analisada, né, em todas as suas dimensões, né? Então, não somente só o ato de migrar, né? Então, é importante a gente entender essas várias dimensões que envolve, né, a questão da pessoa estar realizando, né, esse deslocamento, estar migrando. Então, ela envolve causas, né, ela envolve trajetórias, ela envolve escolhas, né? Envolve também, em muitos casos, imposições, redes de apoio, barreiras, legais, preconceito, né? Que é aí um dos temas que mais, né, são cobrados, principalmente na questão aí de xenofobia, né? Que é a aversão aos imigrantes, né? E a gente vem acompanhando os noticiários, principalmente na questão, né, da crise migratória na Europa, né? A questão ali da aversão aos grupos migratórios que entram nos países europeus. Enfim, oportunidades e impactos, né, nos espaços tanto de origem quanto também, né, nos locais ali de destino dessa população, né, desse grupo de pessoas. Então, migrar não é apenas você somente mudar de endereço, né, é participar de um processo social, ao mesmo tempo processo territorial, que tem essa capacidade, né, de fazer essa transformação, né, de alterar tanto a vida da pessoa que está provocando, né, que está realizando, na verdade, né, esse ato de migrar, esse deslocamento, quanto também a organização do espaço. Tá? Então, ao mesmo tempo que é um processo social e territorial, ele também tem essa capacidade, né, de fazer essa alteração tanto da vida da pessoa, né, tanto da vida do sujeito que está realizando esse ato, quanto também a organização do espaço, né, a realidade ali onde ele está, né, agora se reinserindo, ok? Muito bem. Então agora a gente vai então falar, né, de fato, o que que é o conceito, né, de migração, né? O que que é o ato de migrar, né? Assim como vocês muito bem já entenderam, né? Vocês já captaram aqui a ideia desde o início, né, das nossas aulas e na aula passada eu acho que já ficou bem assim, subentendido, né, o que que é o ato, né, o que que envolve a mobilidade humana, né, o que que envolve a questão da migração. E como eu falei para vocês no início da aula, né, quando a gente pensa em migração, em ato de migrar, ele também ali vem acompanhado de um padrão migratório, né? Mas primeiro vamos entender o que que é a migração, né? Migração
né, simplesmente é o quê? É simplesmente, né, aqui entre aspas, né, porque, o ato de migrar não é algo tão simples. Então a migração ela é o quê? O deslocamento, de pessoas de um espaço para o outro, né, em um determinado período de tempo, certo? E pode ocorrer também que esse ato, né, de deslocamento, né, de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas de um local para o outro, pode ser que ele ocorra também em etapas, né, em momentos específicos. Então essa definição, a priori, ela parece muito simples, né, parece muito simplória, mas ela envolve, grande complexidade, né, ela envolve ali uma conjuntura, né, de fenômenos que necessita ser, analisado, que necessita ser ali identificado, né, entendido. Por quê? Porque os deslocamentos, né, essa questão da migração, né, esse ato ali de migrar de uma pessoa, de um conjunto de pessoas, ele pode estar ali relacionado, por exemplo, a diversos fatores, né, fatores assim como muito bem vocês já elencaram, já pontuaram aqui nas participações de vocês pelo chat, né, como por exemplo, fator econômico, que pode impulsionar, né, a questão, e aí a questão da migração econômica, né, pode também estar envolvida ali a questões relacionadas à cultura, né, à religião, também, né, causas naturais, também pode ser ali um fator, né, e aí a gente vem acompanhando na atualidade diversas, né, diversas catástrofes, né, diversas ali, provocada aí, né, principalmente ali, ó, intensificada, né, aqui pela questão, do processo aqui de mudança, né, de aumento da temperatura, né, a crise climática, então tudo isso pode envolver, né, esse padrão, né, migratório, né, e estar relacionado ao ato da pessoa ali estar ou esse grupo de pessoas estar se deslocando, né, e realizando a migração, né, migrando de um local para o outro. E também questões sociais e políticas, né, que são fatores também que são em grande parte ali um dos grandes motivadores, assim como a questão econômica e religiosa, e também as causas naturais, que são fatores ali que impulsionam, né, que tem ali como, que são ali colocadas como, causadoras, né, que impulsionam essas pessoas a estarem então se deslocando, né, e colocando então em prática a migração. Mas o que que é o padrão migratório? Como eu falei para vocês, né, quando nós temos um grupo de pessoas que está realizando, né, esse deslocamento, geralmente nós temos que a gente consegue entender que isso é acompanhado através de um padrão, né, um padrão migratório, ou seja, padrão migratório nada mais é do que uma categoria de análise, né, é uma categoria mais analítica para se entender, né, o que ocasionou, né, o que está por trás desse grande deslocamento, né, desse grande contingente, né, de população que está migrando, né. Então ele relaciona, então essa né, essa análise, né, essa categoria de análise, ela tem essa capacidade de relacionar, por exemplo, o tipo de fluxo ao processo vivido, né, a forma de tipo, né, ali de processo migratório que a pessoa está fazendo, como também a questão ali relacionada ao processo vivido por essas pessoas, né, o processo vivido por esses imigrantes. Então, em outras palavras, para ficar mais claro para vocês, não basta a gente só simplesmente classificar, né, o deslocamento, como por exemplo, o deslocamento interno, né, deslocamento internacional, entre outros. O que que é preciso a gente entender, né? Quem migra? Né? Quem que são esses sujeitos, né, que são ali responsáveis por esse deslocamento, né? Quem são essas pessoas? De onde que elas saem, né? De onde que elas vêm, né? Para onde elas vai, né? Para onde essas pessoas vão, né, na verdade, né? Em qual período histórico isso aconteceu e por quais motivos? Quais são ali as reais motivações, desses sujeitos, dessas pessoas que estão realizando esse ato? E ainda, né, em quais condições as pessoas estão, né, praticando essa migração, né? E aí falando dessa questão ali das condições, a gente já lembra, né, e provavelmente vocês também, né, devem estar acompanhando aí os noticiários, já lembra aí a crise migratória lá envolvendo a questão, né, europeia, a questão ali, africana, enfim. E também quais são as consequências, né, desse ato, né, da migração. Então é importante a gente sempre se perguntar, né, quando a gente vai fazer essa análise sobre os processos, né, sobre os deslocamentos humanos,
sempre nós temos que fazer essas perguntas, né? Quem migra, né? De onde essas pessoas estão saindo, para onde que elas vão? Né? Qual que é o período histórico, né? Tem ali um padrão envolvido. Então é isso, né, que o professor está tentando aqui explicar, o que o professor está querendo aqui fazer com que vocês então compreendam, né, que todo ato de migrar, ele segue um padrão, né? Isso principalmente quando envolve um grande contingente de pessoas. Então, por exemplo, vamos pensar aqui no Brasil, né, a questão da migração rural urbana, né? Então, olha só, qual que é o padrão ali envolvido? Quais são essas dimensões aqui por trás que envolveu, né, essa grande massa populacional, né, que fez com que grande parte da população, que até então, né, há décadas atrás, era a maior parte da população brasileira, né? A população brasileira até então era concentrada principalmente no espaço rural. Mas a partir de diversos, né, acontecimentos, diversos fenômenos, né, históricos ali, né, questões relacionadas à modernização, à industrialização, urbanização também, houve então essa mudança, né, essa transição ali, né, de que agora a população vai ser maior nas cidades, né, nos espaços urbanos, do que no espaço rural. Então, uma migração rural urbana, por exemplo, lá no contexto, né, nesse contexto principalmente ali relacionado à questão da Revolução Industrial, né, ela não possui, por exemplo, o mesmo significado, e aqui é importante a gente entender, né, essa forma de fazer análise, né, da gente conseguir analisar esses processos, essas diferenças, é que um- uma migração rural-urbana que aconteceu naquele momento histórico, do início ali, né, da explosão da questão ali envolvendo a Revolução Industrial, ela não vai ter o mesmo significado, o mesmo sentido, a mesma compreensão das migrações contemporâneas, né? Das migrações que ocorrem na atualidade, né? Então, os contextos são diferentes, né? Então, pode estar envolvido, principalmente atualmente, relacionado a questões das redes digitais, né? Trabalho remoto, crise ambiental, como muito bem vocês pontuaram aqui também agora há pouco, conflitos armados, né? Guerras, enfim. Então, todo esse padrão migratório, ele faz com que a gente consiga, então, justamente fazer essa compreensão muito mais aprofundada no seu sentido histórico, né, no seu sentido geográfico desses movimentos. Então, um exemplo atual importante é o deslocamento que ocorre, né, de forma forçada, né, na contemporaneidade no mundo. Né, isso a gente vem acompanhando nos últimos dias, isso principalmente, por que eu estou falando toda hora, né, nos últimos dias? Porque agora o que está em alta, o que está sendo ali discutido, debatido, é a questão da crise migratória ali, envolvendo, né, a Espanha e a população ali, principalmente, né, que vem ali de diversas localidades do continente africano, tentando acessar esse território ali, que é um território escravo, né, que não está ali dentro, propriamente dito, do continente europeu, né, está lá na África, que é o território espanhol, que está ali, principalmente no norte, né, da África, que é o território de Ceuta e Melilla, né, que é um território espanhol, que está além ali dos domínios territoriais do continente europeu, certo? Mas é um território pertencente à Espanha, tá? Então, isso é o que está hoje em dia, né, sendo discutido, debatido, é o que está ali, né, provocando todo esse debate, e a gente está acompanhando nesse momento, tá? Então, um exemplo atual importante é esse deslocamento forçado. E detalhe, né, também ali, que uma instituição, né, internacional, a Acnur, por exemplo, lá em 2025, ela fez uma estimação, né, e lá em 2025, né, no ano passado, no finalzinho ali mais ou menos de abril do ano passado, o Acnur fez uma estimativa de que havia 122, gente, 122 mais ou menos ali aproximadamente, milhões, né, de pessoas deslocadas no mundo em situação de estar fazendo esse deslocamento de forma forçada. Né? Então, olha só, imagina 122 milhões de pessoas se deslocando ali por essas condições, né, de estar sendo forçada a estar praticando esse deslocamento. Então, isso nos mostra o quê, né? O que que isso nos traz aqui de leitura, de compreensão, né? De uma permanência histórica de diversos conflitos que vão sendo aqui perpetuados através das décadas, né? Através dos anos, né? Questões relacionadas ali a perseguições, crises humanitárias e como fatores aí de mobilidade, né? Populacional, de mobilidade humana, certo? Bom,
Então, continuando até aqui, tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender toda essa noção, toda essa ideia inicial, né, do conceito de migração, né, de fazer essa leitura ali, de entender que todo ato de migrar vem acompanhado de um padrão migratório? Tá ficando claro para vocês? Qualquer coisa vocês vão colocando aqui, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma participação aqui que eu não tenha visto. O Roger colocou desemprego, estudo, guerras, refugiados. Muito bem, isso aí mesmo. Parabéns. Bom, então vamos lá agora entender quais são os diferentes tipos, né, de migração. Vocês já pontuaram aqui, olha como que vocês já estão muito mais ali, né, à frente ali, né, do que nós já vamos discutir. Vocês já estão ali antenados, né, com o que nós vamos trabalhar no nosso encontro de hoje. Então, para isso, nós vamos fazer aqui a compreensão das diversas formas, né, da população realizar esse ato, né, de migrar. Então, nós temos aqui, por exemplo, né, a migração que vai acontecer de forma mais, vamos dizer assim, mais duradoura, né, que é a migração permanente. E aqui fiz uma classificação para vocês para ficar mais fácil essa compreensão, né, dos tipos de migração ali relacionada à questão da duração, né, quanto também à escala, né, a sua extensão ali, a sua magnitude e ao movimento. E também as formas mais recorrentes, né, que acontecem ali de forma muito mais é, 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 de forma muito mais ali corriqueira, né, que está a todo momento, que não é estático ou que todos os dias acontece. Então vamos ver quanto à duração, né? Então, quanto à duração, nós temos ali a migração permanente, né? A migração permanente é uma migração que ocorre principalmente quando o indivíduo, né, quando o sujeito se desloca com realmente a intenção de fazer o ato de se deslocar, né, de sair ali do seu local de origem para um outro local de destino, mas de se fixar de uma forma mais definitiva, né, sem ter ali um outro prazo para poder sair dali, certo? Então, quando a gente fala de migração permanente, a gente está falando ali, né, que é uma migração que ela aonde o indivíduo ele vai se deslocar, ele vai então praticar esse ato, justamente com a intenção de se fixar definitivamente, né, no seu local de destino, né, de ficar ali por muito tempo, certo? Então aqui nós temos a migração permanente, ok? Bom, então um outro tipo de migração aqui, aí relacionado, né, também à questão da duração, é a migração temporária, né? Mas como que acontece a migração temporária? Né? A migração temporária é aquele tipo de migração que vai acontecer, como o próprio nome diz, né? Quando há o deslocamento, né, por um determinado período ali. Então, o sujeito que está praticando esse tipo de migração, ele vai estipular ali um período específico que ele vai sair do seu local de origem, mas muitas vezes, né, ele vai acabar retornando ao seu local de origem, né? Então, é mais ou menos ali uma migração que é basicamente programada, certo? Bom, aí nós temos quanto à escala e também ao movimento, né? Então, temos ali a migração internacional, a imigração, as migrações internas, enfim. Mas o que que é a migração internacional, né? Isso daqui, só a gente bate o olho, a gente já lembra, né? Migração internacional nada mais é do que o deslocamento, né, de pessoas que acontece de um país para o outro, ou até mesmo entre vários países, certo? E nós também temos aqui nessa análise, as migrações internas, né? O que que são as migrações internas? Aquelas migrações, aqueles deslocamentos que vão acontecer dentro de uma mesma área, né? Dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo país, ou seja, as migrações que acontecem de uma região para outra dentro do nosso país, né? No caso brasileiro. Bom, precisamos também entender a diferença entre o ato de você imigrar e o ato de você emigrar, né? Então, isso aqui, basicamente, você já deve lembrar, porque isso aqui lá no período escolar, né, no Fundamental 2, no ensino médio, né, a gente trabalha muito sobre esses conceitos, né, sobre esses diversos conceitos relacionados aqui à migração, e um dos que os alunos mais têm um pouco de dificuldade de entender é essa diferença, né? Ah, o que que é ser imigrante? O que que é ser imigrante? Porque na perspectiva deles é tudo a mesma coisa, né? Migrar é tudo a mesma coisa. Mas nós temos então essa diferença aqui conceitual, né? Então, imigração é quando há o quê? A entrada de pessoas em determinado território. Agora, quando a pessoa está saindo do seu local de origem, aí sim ele é um emigrante, certo? Bom, então, imigrante é aquele que chega em um determinado território.
Já o imigrante é aquele que sai, tá? Então, a diferença aqui depende muito do quê? Depende do ponto de vista, né, da análise. Então, entre as formas mais recorrentes agora que a gente vai ver, né, aquelas que acontecem de forma muito mais corriqueira, né, que acontecem ali praticamente quase todos os dias, enfim, e são carregadas ali de diversas, né, motivações, uma delas é a migração campo-cidade, né? Então, aqui esse tipo de migração ele está associado principalmente a um dos fenômenos, né, que provavelmente vocês devem lembrar que ocorreram no Brasil, que foi o êxodo rural, né, que nada mais foi do que a saída ali em massa, né, ocasionada por diversas motivações, entre elas ali a modernização do campo, né, o crescimento urbano, que fez com que grande parte da população que até então era rural acabasse então se deslocando, né, migrando para as cidades. Também temos aquela migração que acontece da cidade para o campo, né? Então, olha só, então hoje nós já estamos vendo também esse inverso acontecendo, né? E o que que acaba acarretando, atualmente as pessoas estarem então agora buscando estar praticando esse deslocamento agora da cidade para o campo, né? Então isso vem carregado de diversas ali motivações, de diversas fatores que acabam impulsionando as pessoas a estarem realizando esse ato, né, esse tipo de migração. E isso está principalmente relacionado, né, e quando a gente pensa hoje nas grandes cidades, né, nas grandes metrópoles, quem é das grandes cidades, até mesmo nas médias, e hoje até mesmo as pequenas, né, a gente também vê ali uma intensificação, né, da criminalidade, né, da questão ali de não se ter um local ali com tranquilidade, com qualidade de vida, né, com segurança, né, com uma garantia, né, de vida melhor, né? Então, hoje as pessoas estão procurando ir buscar esses espaços rurais para ter ali essa tranquilidade, essa segurança, né, ter uma qualidade de vida melhor. Então, a gente já vem acompanhando também, né, essa mudança aqui de cultura, não só no Brasil, mas também em diversos países, né, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles que nós temos atualmente, tá? E por fim, também falar sobre a migração pendular, né? A migração pendular, assim como a gente já viu também lá na aula anterior sobre, né, a mobilidade que acontece nesse sentido também, é aquele deslocamento que a pessoa realiza todos os dias, né? De estar ali se deslocando, né, do seu local de origem para trabalhar principalmente em outras cidades. Né? E aí eu volto novamente ao caso, né, ao meu caso, né? Por exemplo, eu moro em uma cidade de 4.600, uma cidade pequena, então, grande parte da população aqui da minha cidade, e aí a maior parte, né, da população economicamente ativa, eles trabalham em uma cidade aqui vizinha, né, que é a cidade de Jandaia do Sul. Então, boa parte da população aqui da nossa cidade, né, da cidade de Marumbi, ela trabalha fora, trabalha em Jandaia do Sul, né, que é um município aqui mais próximo, que tem uma cooperativa e acaba abarcando grande parte, né, desses trabalhadores aqui, né, residentes no município de Marumbi, certo? Enfim, aí também tem outros que acabam indo para outras cidades, né, e não só mesmo para trabalhar, né, também para estudo, para buscar ali realizar exames, né, questões relacionadas à saúde, enfim. Só que quando a gente fala de migração pendular, né, a gente lembra logo do quê, né? De um pêndulo, né? Qual que é o movimento do pêndulo, né? De ida e de volta, né? Então, a migração pendular é o deslocamento diário, dessa população que geralmente vai trabalhar, que vai estudar, né? Só que ao final do dia ela vai retornar para o seu local de origem. E isso traz ali consigo, né, um fenômeno muito também importante, né, para análise aí, para nossa análise geográfica, que é a compreensão de que essas cidades pequenas, e no caso aqui da minha cidade, também do meu município, que acaba sendo como uma cidade dormitório, né? Então, a cidade acaba sendo aqui como um local somente de descanso, né? Então, a grande parte da população durante o dia acaba se deslocando para fora, aqui nas cidades mais próximas, tá? Também temos um outro tipo de migração, né? E aqui é importante também destacar que é a transhumância, né? Que é aquela migração que também é uma migração temporária, né? Só que é aquela migração que é feita principalmente por trabalhadores, né? E principalmente trabalhadores relacionados, né, às atividades rurais. Aqui, por exemplo, né, nós temos essa cooperativa que eu acabei de citar para vocês, que todo ano, né, durante um período do ano, vem aqui imigrantes, né, que fazem essa migração interna, que vem, por exemplo, principalmente da região Nordeste, para trabalhar aqui nessa cooperativa, principalmente no corte de cana, né, principalmente nessa atividade. E quando acaba a safra, eles acabam retornando novamente
né, para o seu local de origem. E aqui, principalmente, a grande concentração de imigrantes que vêm da região Nordeste para cá são pessoas que vêm lá do estado da Bahia. Então, eles vêm, deixam suas famílias lá no seu local de origem, vêm para poder fazer essas atividades durante o período de safra, e aí, quando acaba a safra, eles retornam, né, que é o período de entre-safra. E aí, no próximo ano, eles voltam novamente. Então, isso nós temos, então, aí também a transhumância, né, que é esse tipo de migração, ok? Bom, então como já falei, né, já expliquei para vocês todos esses tipos de migração, acho que agora fica muito mais claro para a gente entender toda essa dinâmica, né, essas dimensões que envolvem, então, né, o ato, né, da pessoa, então, estar realizando esse deslocamento, estar praticando, né, a migração, ok? Muito bem. Ficou claro para vocês essas diferenças? Alguém que tem alguma dúvida? Qualquer coisa vocês coloquem aí, por favor, gente. Preciso muito aí desse feedback de vocês, tá? Bom, vamos falar agora sobre a migração também. É um outro tipo de migração que acontece, que é a migração espontânea, a migração forçada e os refugiados, né? Então, o que que é a migração espontânea, né? Então, nesse momento é importante a gente entender também a diferença nesses três tipos aqui de deslocamento, né? Que traz consigo ali diversos fatores, né? Inúmeros elementos que nos fazem entender o que que significa, né, ser esse ato, né, de migrar de forma espontânea, né, de forma forçada, e também o que é ser um refugiado, né? Então, a migração espontânea, né, ela é aquele tipo de deslocamento em que o indivíduo, em que o sujeito, né, ou a família, né, ali acompanhada junto com essa pessoa, decide então praticar o ato de migrar. Mas esse ato de migrar, ele vem acompanhado por uma motivação que é própria. É uma motivação que a pessoa sentiu a necessidade, né? A pessoa, né, sentiu ali teve essa necessidade de estar praticando esse ato, né, de estar ali se deslocando do seu local de origem para um outro local. E isso geralmente vem associado à busca de quê? Né? A busca de melhores condições de vida, né? De se buscar uma qualidade de vida melhor, ou de ascensão social, né? Fui convidado a trabalhar numa empresa multinacional, por exemplo, na capital, por exemplo, aqui do meu estado. Então, vou precisar fazer esse ato, né? Então, esse ato, né, de deslocamento, essa migração, ela é espontânea por quê? Porque foi a pessoa que decidiu por motivação própria, né? Sem ser ali, né, pressionada, sem ser ali, estar ali interrelacionada a um outro elemento. Como, por exemplo, a migração forçada. É a migração forçada que é o contrário, né, da migração espontânea. A migração forçada ela vai ocorrer quando o deslocamento ele não vai resultar de uma escolha livre, né, de uma escolha própria da pessoa, né, de uma escolha própria do indivíduo. Ele não vai migrar porque só porque ele quer ou porque ele está em busca, né, de ascensão social, por exemplo. É quando o indivíduo, então, ele é obrigado, né, e por isso migração forçada, né, e por inúmeras situações, né, essa pessoa, ela é então obrigada, é forçada a deixar ali a sua residência, seu local de origem, por fatores, por exemplo, políticos, fatores relacionados à religião da pessoa, né, fatores naturais, que também podem fazer com que as pessoas acabem sendo forçadas, né, a estar praticando essa migração forçada, questões sociais e fatores econômicos também, né? Fatores econômicos, crises econômicas também podem ali ser motivações para a pessoa então ser forçada a estar migrando, a estar saindo ali do seu local de origem. Outras questões também, né? Conflitos, guerras, desastres ambientais, escravização, violência generalizada. Então, tudo isso, né, acaba sendo aqui motivações, né, exemplos de contextos que podem, então, produzir o quê? Esse tipo de migração, né, que é a migração forçada. Já o refugiado, né, que também aí agora vai ser uma consequência da migração forçada, é aquela pessoa, né, na verdade, refugiado, nesse termo, é uma categoria jurídica e também humanitária que é específica, né? E é o quê? São quando as pessoas, né, fora, acabam, então, fazendo essa migração, né, de seu país de origem, devido, então, ali diversas condições, né, diversos fatores, né, por exemplo, temor de perseguição,
devido, por exemplo, à guerra, a conflitos armados, violência generalizada, crises econômicas, também muitas vezes acompanhado ali de violação de direitos humanos, né? Isso a gente vem acompanhando também na atualidade. Então, refugiado é aquele que sai do seu país de origem diverso, né, devido então a essas diversas condições, né, devido a esses diversos fatores que o fazem, que o forçam, né, então a sair ali do seu local de origem em busca ali de buscar, de garantir, né, uma melhor qualidade de vida também, claro, né, e buscar ali sair daquele contexto, né, aquele contexto de crise, seja ela econômica, social, enfim, religiosa. Mas aí eu pergunto para vocês, né, para reflexão. Todo refugiado é um migrante, mas todo migrante é refugiado, né? Na verdade, todo refugiado ele é um migrante, né? Isso já é claro para gente. Então, quando você está se deslocando, seja aí por esses inúmeros motivos que a gente viu aqui, né? Esse indivíduo ele é um migrante, né? Então, isso é fato. Mas todo migrante, será que ele é refugiado? O que vocês acham? Todo migrante, ele pode ser considerado refugiado? Eu acho que, né, essa reflexão ela é clara para todo mundo, né? A gente só de entender, né, que refugiado é aquele que é forçado, né, por inúmeros motivos, perseguições, guerras, intolerância religiosa, orientação sexual, entre outros, né? Isso pode então forçar a pessoa e refugiado é aquele, então, que vai buscar abrigo, que vai buscar refúgio, né, em um outro país que ele vê que vai ali lhe apresentar, lhe trazer toda essa questão, né, essa garantia de uma vida, então, melhor, que ele não tem ali no seu local de origem, certo? Muito bem, então agora, pessoal, vamos entender, né, como é que ocorre, né, essas grandes migrações mundiais, né, agora uma vez entendido todos esses tipos, né, de deslocamento, essas diversas formas, então, aqui de migrar, certo? Então, as migrações, como a gente já muito bem vem acompanhando, né, elas acompanham, a história da humanidade. Então, todos esses padrões, todos esses deslocamentos, né, que ocorreram e que ainda, né, que estão ocorrendo e que ainda vão acontecer, né, eles acompanham a nossa história, né, acompanham a história da humanidade. Então, desde lá os tempos mais remotos, né, os tempos mais antigos, diversos grupos humanos já praticavam o ato de se deslocar, né, desde lá os grupos nômades, né, até o momento ali em que eles começam a se sedentarizar, né, descobrindo ali a agricultura, a domesticação dos animais, enfim. Mas até que isso não acontecesse, né, diversos grupos, né, humanos acabavam se deslocando, acabavam migrando por diversas motivações, busca de alimento, questões relacionadas à sobrevivência, também relacionada ao clima, né, enfim, todas essas situações faziam com que, já desde lá os tempos mais remotos, diversos grupos humanos já praticassem, né, o ato de migrar. Então, inicialmente, muitos deslocamentos, né, eles estavam ligados principalmente a quê? Né, assim como eu falei para vocês, a busca de recursos, né, recursos ali essenciais para a manutenção da sua vida. E aí, como eu já adiantei, né, com o desenvolvimento da agricultura, a domesticação dos animais, parte da população deixou então ali de ser, né, nômade, de estar sempre ali buscando migrar, para então se sedentarizar, ou seja, se fixar no território. E ali então, né, praticar todas essas suas atividades para que não precise mais estar então praticando, né, como era realizado lá nos tempos mais remotos esses tipos de migrações, né? Então esse processo, ele é importante por quê, né? Esse processo é importante a gente para a gente entender, né, como que ele contribuiu, né, como que esse processo histórico contribuiu para a formação, por exemplo, a partir do momento que os grupos humanos passaram a se sedentarizar, né, eles passaram então a formar o quê? A viver em grupos, né, em locais fixos, formando inicialmente aldeias, né, depois posteriormente com a expansão dessas aldeias, né, eles passaram a receber muito mais um grupo de pessoas muito maior, foram então dando ali então agora as grandes cidades, né, a formas muito mais complexas da sociedade se organizar, né? Então a gente vê aqui de uma complexidade muito maior, né, nas formas, então, de se organizar da sociedade. Então, as grandes migrações mundiais,
elas também incluem diversos fenômenos, né, como a gente pode muito bem evidenciar aqui no na nossa tela, né. Então, as grandes migrações que ocorreram, né, no mundo e ainda acontecem, mas pensando aqui na questão histórica, grande parte dessas migrações, né, que ocorreram no mundo, elas incluíram ali, então, por exemplo, né, diásporas religiosas, diásporas culturais, deslocamentos, né, ali principalmente relacionado aos deslocamentos na época das grandes navegações, né, da busca por novos territórios, novos recursos, né, novos domínios. A gente também tem aí a questão das grandes navegações, né, principalmente ali iniciado pelos europeus, né, os portugueses, espanhóis. Também podemos aí citar a questão do tráfico forçado, né, de africanos escravizados, migrações, por exemplo, decorrentes com grandes conflitos, né, como a primeira, e aí mais especificamente a gente vai ter após, né, durante e após principalmente a Segunda Guerra Mundial, que também vai ter esse fator ali de dispersão populacional, né, que também vai ter essa capacidade de dispersão, né, e por isso diáspora, né, que é a dispersão da população pelo mundo, certo? Também deslocamentos relacionados à formação de países, a conflitos étnicos, e fronteiras políticas também, né? Então, aqui alguns exemplos históricos, né, para nossa compreensão, de como que as grandes migrações mundiais elas aconteceram e foram importantes, né, para a formação, né, dos diversos territórios, para a formação de diversos países e para a compreensão da nossa história, né? Então, voltando à questão das grandes navegações, né? Então, foi através das grandes navegações, né, que nós temos aí o início do processo de globalização, né, é o momento em que o contato, a comunicação entre continentes foi possível, né? Então, para sair além ali do que se conhecia somente, né, ali da questão do continente europeu, né, asiático, africano, mas né, e fazer essa relação, né, para além do continente, né, para além ali mar, né, para poder então fazer essa comunicação aí, ali, essas trocas, né, que são importantíssimas, né, para diversas ali finalidades em nossa sociedade. Então, durante essas grandes navegações que nós temos, então, esse aumento, né, aí desse contato, dessa comunicação entre os continentes. Mas também tem aí a questão da colonização que traz consigo ali diversas, né, características, né, por exemplo, a exploração de recursos, dominação política, dominação econômica, dominação cultural, né, e sempre ali em cima de outros povos, né, que muitas vezes, né, viviam em uma condição, em um contexto, tinha uma cultura, né, uma religião totalmente diferente da qual os europeus, então, possuíam, né, na época, nesse momento. Então, nesse ínterim, pessoal, nesse momento agora, é importante a gente sempre destacar que as migrações aí, nesse caso, as migrações europeias, elas foram acompanhadas por uma das mais violências da história da humanidade. Então, quando a gente fala desse período histórico, é importante a gente entender que, né, teve ali os seus pontos positivos, mas nesse momento a gente tem ali uma das mais violentas, né, uma das mais questões violentas, né, da história da humanidade, que foi no caso, né, e vocês já devem lembrar, que foi a questão do tráfico forçado, né, de africanos escravizados que foram, né, trazidos para esses territórios, para essas colônias, aí no caso brasileiro também, para poder que trabalhar de forma forçada, né? Enfim, em condições desumanas. Então, as grandes migrações mundiais, pessoal, elas nos mostram que todos esses deslocamentos, todas essas formas, né, dos seres humanos se deslocar, elas foram então responsáveis, né? Elas nos mostram, né, elas nos ajudam a entender, né, como que elas se formaram, né, como que as sociedades se formaram, cidades, como que os estados, países, né, e formaram as suas identidades culturais. Então, ao mesmo tempo que todas essas questões, toda essa compreensão histórica, né, nos traz essa leitura, essa análise, essa possibilidade de análise, ela acaba revelando também que a migração, ela pode estar associada à busca, por exemplo, de oportunidades, né, quanto à violência, à exploração, à exclusão. Então, para muitos, essa é a alternativa, né, para sair, então, dessas diversas realidades. Então, a pergunta que fica é: qual que é a relação, né, entre a globalização e migração? Né? Então, qual seria, então, essa relação entre o processo de globalização com a migração? Será que os dois têm uma relação entre si? E até mesmo que eu já devo ter apontado para vocês, né, a questão, né, durante esse momento aí das grandes navegações, que nós vamos ter, então, ali, de fato, né, essa comunicação sendo intensificada. E quando eu falo comunicação, não só
né, ali no contato, né, também ali nas trocas comerciais. Vamos ver, o Jeremy já está digitando aqui. Então, novamente, qual que é a relação entre a globalização e a migração, na sua visão? Será que globalização e migração não tem nada a ver, hein? Ó, a globalização é um dos fortes incentivos à migração. E por que será que a globalização é um dos fortes incentivos? O que ela incentiva, será, hein? Quais são as possibilidades, né, ou também ali fatores, né, que tanto positivos, negativos, que ela pode vir acompanhada? Só ver, o Jeremy está digitando, mas alguém tem alguma colocação, pode colocar aqui no chat, tá? Fique à vontade. Ó, o Gil Lopes colocou: a globalização intensifica os fluxos migratórios. Muito bem. A globalização é um dos fortes incentivos à migração. Oportunidades surgem a partir das especializações. Muito bem. E mais? Mais alguém? Muito bem. Então agora nós vamos falar, e aí só para fechar então, né, para não deixar aí aberto, né, a globalização sim, ela tem então essa capacidade de intensificar o quê? Essa comunicação, essas relações, né, essas conexões em seus diversos, né, aspectos, ela amplia os fluxos de informação, facilita os deslocamentos, né, porque daí nós temos também a melhoria no desenvolvimento dos meios de transporte, e tudo isso acaba intensificando, né, tornando com que os processos, né, os padrões migratórios sejam ainda mais complexos, né, do que da forma como acontecia no momento ali das grandes navegações, né? Então, hoje, por exemplo, uma crise econômica, né, uma crise política, uma questão relacionada ali a questões ambientais, em determinada região, ela pode, né, produzir grandes impactos migratórios, por exemplo, e até mesmo impactos em âmbito internacional, certo? Então, a globalização, sim, ela tem essa capacidade, né, de intensificar esses fenômenos, né, esses processos migratórios. Deixa eu ver aqui. A globalização é um dos fortes incentivos à migração, oportunidades surgem a partir das especializações e a globalização intensifica. Exatamente, ó, exatamente essa palavra. A globalização, ela intensifica, né, esses fluxos migratórios, principalmente, né, nas últimas décadas, na atualidade, a gente vem acompanhando tudo isso. Bom, então agora vamos falar, né, daquela outra dimensão que eu apontei para vocês aí no início, que é sobre a formação histórica, né, da população brasileira, né? Então, isso daqui provavelmente, né, todo mundo lembra, todo mundo, mas é importante a gente retomar novamente para a gente compreender, né, e realizar essa leitura muito mais, né, abrangente quando a gente fala sobre a questão populacional, né, quando a gente fala da população, e aqui nesse caso a população brasileira. Então, a população brasileira, né, a gente sabe que ela não se formou, né, e voltando lá na questão inicial, né, respondendo a questão inicial que eu coloquei para vocês, ela não se formou de forma simples, né, de forma, e aí, né, nesse sentido, homogênea, né? Então, a nossa população, né, a sociedade brasileira, né, lembra lá que nós falamos que a sociedade é plural, enfim, mas consigo traz diversas desigualdades. Então, ela não se formou de forma simples, então esse processo de construção de formação não foi, né, tão simples, né, foi complexa, e muito menos aconteceu de forma homogênea, né? Então, toda essa construção, ela traz consigo ali diversas, né, diferenças, né, diversas, e é importante a gente entender que, né, toda essa formação, ela veio acompanhada, ela veio marcada, né, por encontros, ela veio marcada por conflitos, deslocamentos voluntários, deslocamentos forçados, resistência, mistura, né, ali de raças, né, a miscigenação, e também acompanhado de desigualdade. Então, antes da colonização europeia, né, e aí, né, a gente sempre fala, e aí, só fazendo um parênteses aqui também, que eu também sou professor de história,
né, quando a gente trabalha, né, sobre a questão ali da colonização, né, do descobrimento, né, os alunos sempre têm um pouco de dificuldade de entender que o Brasil não foi, né, descoberto, né, que já existia aqui, né, agrupamentos humanos, né, os povos nativos, né, os indígenas já viviam aqui no nosso território, né, e não somente um grupo, né, homogêneo, né, vários grupos com uma diversidade muito grande, né, de cultura, de vivência, de religião, enfim, né, então é importante sempre retomar, né, essa análise e de se fazer essa compreensão. Então, antes mesmo da colonização europeia, né, o território brasileiro já era ocupado, né, por esses povos, né, por esses diversos povos, né, os nossos povos originários. Então, isso precisa sempre ser destacado, né, isso precisa sempre ser relembrado. Né? O Brasil ele não era um território vazio, né? Ele não era um território ali, né, que não era ocupado por nenhum grupo humano. Então havia povos com línguas diferentes, né, culturas, territórios, formas de organização social totalmente diferentes um do outro, até mesmo, né, inimigas entre si. Então estima-se aí que a presença desses grupos indígenas ali ultrapassava, né, a marca ali de 5 milhões. Né, e entre os mais ali troncos linguísticos maiores, né, no território brasileiro encontrado era pertencente aos Gês, aos Tupis e aos Guaranis, né, entre outros, né, grupos ali, mas entre os principais, os Gês, os Tupis e os Guaranis. Então, essa diversidade indígena, essa grande diversidade, ela nunca pode ser reduzida a uma categoria única, né, uma categoria só, a uma só categoria. Né? Por quê? Porque ela envolve diferentes sociedades, né? Diferentes grupos, diferentes modos de vida, relações ali complexas com a natureza, né? Identidade ali com a natureza, formas de trabalho, religiosidade, política, né? Organização política. Bom, e aí, nós temos então a colonização europeia, né? Os europeus chegando, né? E aí consigo produzindo diversas outras mudanças, né? Reorganizações nessa realidade, né? Como, por exemplo, violência, expropriação territorial. Então, muitos nativos tiveram, né? Foram forçados foram escravizados, foram forçados a sair ali do seu território. E aí, né, a gente precisa sempre reforçar, né, sempre buscar reconhecer que a centralidade dos povos originários, né, dos povos indígenas, e ao mesmo tempo compreender os impactos de toda dessa reorganização provocada, né, pela colonização europeia. Então, a presença portuguesa, por exemplo, né, esteve ligada ao processo de colonização, exploração do território, já os africanos, né, e aqui uma outra leitura, né, que foram trazidos de maneira forçada, né? Ou seja, né, foi uma migração ali forçada, mas né, de um outro contexto, uma outra realidade, que foram trazidos para cá à força para serem né, escravizados, para trabalhar né, em situações ali desumanas, né? E a formação econômica, né, além da formação econômica, formação cultural e também formação social brasileira, ela nunca, né, ela não pode ser compreendida sem a gente reconhecer a centralidade dos povos africanos e também dos povos, né, africanos, dos povos afrodescendentes e da participação também dos indígenas, né? Então, compreender essa história, né, ela é importante porque ela nos ajuda, então, sempre a identificar, reconhecer essa grande diversidade dos povos que foram responsáveis pela formação do Brasil, né, pela formação do nosso país, e levar à reflexão de que, né, refletir sobre todas essas desigualdades, né, que ainda, né, são permanentes na nossa sociedade, que ainda fazem parte, né, da vida, da realidade de muitos desses povos, né, no nosso país, desses grupos, tá? Muito bem, pessoal. Então, falando um pouco mais sobre as matrizes formadoras, né, do nosso país. Então, a gente pode organizar essa formação histórica da população brasileira a partir de diferentes matrizes, né? A primeira delas é indígenas, né, onde os povos originários representa ao momento, né, a presença anterior à colonização europeia, e aí, nesse sentido, eles expressam uma grande diversidade cultural, né, territorial, linguística, já a dimensão europeia aqui os europeus, está especialmente ligado à colonização portuguesa, né, e posteriormente a outras imigrações europeias, né? Então, a presença aqui é relacionada à ocupação, à reorganização econômica, política, certo? E a terceira, que é a africana,
né? Então, aqui nesse sentido, aquela migração que aconteceu, né, de forma forçada para serem escravizados, e a presença deles foi importantíssima, né? Foi decisiva para a formação social e cultural e econômica, né, do nosso país. E a outra que é a asiática, né, com destaque aqui para a imigração japonesa, né, aí outros grupos, né, que vieram também desse continente e ajudaram aí a construir, né, a ampliar essa diversidade no nosso país. E sempre quando a gente trata essas matrizes, né, a gente precisa sempre ter um cuidado especial, né, para não ficar romantizando, né, esse processo. Por quê? Porque a formação do Brasil, ela é plural, mas como a gente viu lá no início, ela também é marcada, né, por inúmeras desigualdades, né, ela é marcada, ela foi construída, o nosso país é uma história construída por desigualdades que são persistentes, né, que são permanentes, que acontecem até os dias atuais, né, nós temos ainda diversos desses atos ainda que são praticados, né? Então, por isso, compreender essa formação, né, compreender a formação do território brasileiro, né, da formação populacional brasileira, né, é também, então, a gente buscar compreender que tudo isso vem acompanhado de relações de poder, né, de trabalho, de escravização, de resistência, de miscigenação e também de exclusão social, certo? Muito bem. Então, aqui uma tabelinha só para exemplificar, né, esse grande contingente populacional que veio para o Brasil, e aqui já, né, anos depois, né, a partir de 1851 até 1930. Então, aqui a gente já consegue acompanhar esse grande aumento, né, desde esse período, né, inicial de 1850 até aqui só um período histórico, né, mas aí a gente pode também ali estar indo buscar identificar os outros períodos também, né, que são importantíssimos para essa leitura. Então a gente vê aqui a presença principalmente, né, dos portugueses, no momento que grande parte, né, desses outros imigrantes vêm para o território brasileiro, né, portugueses, italianos, espanhóis, né, alemães e também asiáticos, como os japoneses, né, principalmente a partir de 1901, ok? Muito bem. E a questão da mulher, né, pessoal? Quando a gente fala de questão populacional, a gente também precisa estar sempre relembrando, né, essa questão, que é a questão, né, da participação feminina, né, quais foram as transformações, né, no contexto histórico, né, que também vão ter aí relação, né, com as questões relacionadas a questões demográficas. E quando a gente fala da questão da mulher, a gente precisa sempre identificar que as mulheres, historicamente, elas sempre foram excluídas, né, da sociedade em diversos aspectos, né, na questão econômica, elas sempre eram vistas como mulheres, como pessoas, né, que deveriam ficar em casa, né, cuidando da família, enfim. Mas vamos ter ali um grande contexto histórico que vai ali ser uma chave, né, que vai ser ali essa chave para mudar toda essa relação, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, era o momento que grande parte dos homens, principalmente na Europa, estavam em campo, estavam ali, né, guerreando, e as mulheres tiveram que ocupar os espaços que eram ocupados pelos homens, né? Então, nesse momento, muitas mulheres passaram a compor o mercado de trabalho, né? Passaram, então, a ir para as indústrias, né? Para fabricar, né? Para as fábricas para fabricar o que era necessário para dar suporte, né? Àqueles que estavam em campo, certo? Também nós temos aqui o momento, né, em que esses grupos femininos passaram então a buscar reivindicações de melhorias, né, condições melhores de trabalho, né, ter mais participação na política, na economia. E aí essa entrada das mulheres no mercado de trabalho, ela vai ganhar ainda mais, né, força, ela vai ser mais intensa a partir ali do século XX, né, nesse momento então aí da Segunda Guerra Mundial. E vai acarretar em diversas mudanças, né, sociais, né, participação. E um outro dado aqui sobre a evolução da participação feminina, né, é que a participação feminina, né, principalmente no mercado de trabalho, né, passou ali, teve uma ascensão muito grande, né, teve ali uma expansão, né, essa participação feminina, embora, né, é sempre importante a gente lembrar que mesmo, né, com a participação mais ampla das mulheres hoje em diversos âmbitos da sociedade, ainda elas sofrem, né, diversos tipos de desigualdade, né, desigualdade de salário, até mesmo de estar ali no mesmo, né, praticando uma mesma função dentro de uma empresa com um homem, né, enfim, tem questão relacionadas à violência, né, preconceito, enfim, né? Então, quais são os impactos disso na questão demográfica, né? Que esse que é o nosso foco de análise.
né? Então, não é um ponto negativo, né? Mas é algo que acaba também estando relacionado a essa questão, né? Então, quais são os impactos sociais disso, né? A entrada das mulheres no mercado de trabalho, ele teve essa capacidade de alterar a estrutura familiar, a fecundidade, o consumo, né? A organização da sociedade. Por quê? As mulheres passaram a ter, né, muito mais notoriedade, né? Elas passaram a participar de diversas, aspectos da sociedade, conseguir acessar a educação, conseguir acessar, né, política, né, diversas conquistas. E tudo isso também, né, veio acompanhado de grandes mudanças, né, mudanças culturais, né, que vai afetar também na questão, né, da sociedade, né, na questão aqui dos aspectos, né, demográficos dessa sociedade, né. E aí a gente vai chegar, né, no outro ponto, né, importantíssimo, que são todas essas transformações, né, ocasionadas aí, né, pela participação feminina, né, enfim, por outros também aspectos da sociedade, mas a gente também deve sempre falar dessa questão do trabalho, né, e desigualdade de gênero, né, que falar da estrutura ocupacional, e aí a gente entra no ponto, né, importantíssimo da nossa análise, que é a questão da transição demográfica, né. Então, o que que é transição demográfica, né? Quando a gente vê essa mudança, né, aqui do comportamento, essa mudança, né, aqui relacionada à população, por exemplo, de uma cidade, um país, e aqui aqui para o nosso ponto, né, de discussão, o Brasil, né? Então, lembra que nós trabalhamos, né, sobre a transição demográfica já lá no nosso primeiro encontro, e nós vimos lá as diferentes fases, né, de mudança da sociedade, né, de um país, no caso brasileiro. Hoje o Brasil, por exemplo, já está na terceira fase, né? Então, desse processo aqui de mudança, né? E aí acompanhado de diversas características que o fizeram, né? Que estão ali sendo responsáveis por essa mudança, né? No padrão demográfico do nosso país. Então, hoje nós temos o quê? Né? Uma melhoria, né, na educação, nós temos o quê? Melhoria na questão da saúde. Tudo isso faz com que o crescimento e a cultura também, né, da população, hoje as pessoas, né, elas não, elas antes, por exemplo, de ter filhos, as pessoas elas vão se planejar, né, grande parte delas, né, elas vão buscar compreender como que é a situação econômica atual da família, né, vão fazer um planejamento familiar, enfim. Então, hoje a cultura, né, ela mudou e tudo isso acaba então trazendo consigo, né, diversas mudanças, né, no padrão demográfico. Então, hoje nós temos, né, uma diminuição acentuada do crescimento vegetativo, né, hoje o número de filhos por casal, né, também vem se reduzindo. Hoje também nós temos muitos casais, né, que têm outros planos para além de se ter, né, um filho. Temos também, então, a melhoria relacionada à questão da saúde, né, desenvolvimento de novas tecnologias no campo medicinal, que faz também que nós tenhamos uma queda na mortalidade, tanto infantil, né? Nós estivemos acompanhando isso daí nas últimas décadas, nos últimos anos, e isso faz também com que a população ela tenha uma expectativa de vida maior, né? Então as pessoas hoje elas estão passando a cuidar melhor de si. E aí a gente chega em um outro importante aspecto, né, que é o envelhecimento populacional. Então, hoje, a população brasileira ela está envelhecendo, né, ela está, né, passando por esse processo. E esse processo ela traz consigo diversos, né, inúmeros desafios. Né? Então, quanto mais a população, né, e aí a gente lembra de como a gente viu lá em aulas anteriores da questão da Europa, né, que já vem sofrendo com isso aí, né, relacionado ao envelhecimento da população, a taxa de natalidade caindo, enfim, tudo isso já está afetando principalmente o quê? Né, o mercado de trabalho. Então, a população economicamente ativa é a maior parte da população, mas daqui a anos, daqui a décadas, eles serão, né, estarão ali no topo, né, dessa pirâmide demográfica. E aí, quem que eles vão então buscar para poder servir, né, como mão de obra, né, para estar ali fazendo a economia girar. Então, tudo isso, né, são transformações que nós estamos já passando e estamos ainda, né, passando por essa transição. E aí a gente chega a uma seguinte pergunta, né? Como que essas transformações elas alteram as prioridades do planejamento social e também territorial no Brasil? Então, se a gente tem essa mudança, né, desses padrões aqui, todas essas transformações acontecendo, é aí nesse momento que nós precisamos, né, de diversos tipos de políticas públicas para poder, então, sanar, né, e mitigar esses problemas, né, vamos dizer assim, que nós já estamos enfrentando e outros países já estão enfrentando também.
Então, por exemplo, se a gente vê, né, que a população ela está mais envelhecida, né, então quais são as políticas que os governos, né, que o Estado deve realizar? Né? Aí a preocupação já é relacionada à questão de dar conta, né, dessa população, né, a questão ali da questão relacionada à saúde, né, a questão relacionada, né, à aposentadoria, enfim. Muito bem, então tudo isso já traz diversas preocupações, e aí, né, aquele modelo, né, que eu falei para vocês, né, ao qual nós estamos atualmente, né, de transição demográfica, que é a terceira fase. Então, nessa terceira fase, vocês podem observar nessa pirâmide, né, que a base, ela está mais estreita, ou seja, né, a taxa de natalidade, isso aqui já nos leva a entender que a taxa de natalidade já está caindo, né, em contrapartida, a maior parte da população está concentrada, né, ali entre 19, né, a 40, 50 anos, ou seja, é a PEA, né, a população economicamente ativa, e também o número, né, de idosos também está aumentando. E lembrando que, né, que hoje esses que estão aqui no corpo, daqui a anos, né, daqui a décadas, estarão lá no topo, certo? E enquanto isso, né, a base está reduzindo, né, está diminuindo. Então, é isso que nós chamamos de transição demográfica, né, que é essa mudança, né, essas grandes transformações aqui que vem acontecendo no nosso país aí referente às questões demográficas. E aí eu chego a uma grande pergunta: como migração, urbanização, trabalho e transição demográfica ajudam a explicar o nosso país, né, atualmente, né, o Brasil contemporâneo? Como que todos esses aspectos, né, migração, urbanização, trabalho, transição demográfica, ajudam a explicar o nosso Brasil atual, né, o Brasil contemporâneo? Reflita e analise. E aí, né, para a gente então fechar toda essa gama, né, de conteúdos, né, de fechar toda essa reflexão, gostaria que vocês, né, relembrassem novamente, né, entendessem a importância, né, da geografia da população, a importância dessa disciplina para fazer essa leitura, e, enfim, entender que a geografia da população ela tem essa capacidade de nos fazer, né, de nos ajudar a interpretar a sociedade novamente, né, e aqui eu voltando a ser repetitivo de novo, para além dos dados estatísticos, né, para além dos números. Por quê? Porque os dados demográficos, eles vêm acompanhados do quê? Ele vem acompanhado de processos históricos, né, questões econômicas, questões sociais, culturais e também territoriais. E ao longo da disciplina nós vimos o quê? Que a população, ela não é estática, né? A população, ela está sempre em movimento, né? Está ali atrelada à questão de território, trabalho, né? História, cultura, desigualdade e transformação, né? Transformação demográfica. E na questão brasileira, né, a população brasileira ela é plural e, ao mesmo tempo, ela é desigual. Né? E, nesse sentido, compreender que ela é fundamental para quê? Né? Para que entender todas essas transformações? Né? Por que é importante se ter toda essa leitura, esse aprofundamento? Né? Para se pensar em políticas públicas, né? Para diversas ali características, né? Para diversas ali formas como se apresenta a população de um país. Né? E aqui, no caso, a população brasileira. Então, compreendê-la é fundamental para pensar o quê? Políticas públicas, políticas relacionadas à questão da cidadania, do trabalho, da mobilidade, do envelhecimento e também, né, de justiça social, certo? Muito bem, pessoal, então já estamos aqui chegando, né, a nossa quarta e última aula da nossa disciplina de Geografia da População. Então, gostaria então de finalizar, né, com vocês aqui que sigam, né, ali observando os dados, né, questionando, tendo aí esse olhar crítico, né, fazer essa leitura crítica, né, dos processos e interpretando o território, né, e agradecer imensamente a participação de vocês. Vocês foram uma turma excelentes, né, muito participativas, tá? Me desculpe se de repente não deu para aqui estar respondendo, né, alguma participação de vocês, porque o nosso tempo é curto e a gente tem muito, né, o que debater, muito o que falar. E então, assim, agradeço imensamente a participação de vocês e espero vocês aí num próximo, né, encontro, em uma próxima disciplina, né, encontrá-los novamente, tá? Um grande abraço a todos, ótimos estudos e não esqueçam aí das atividades de vocês, tá? Forte abraços a todos. Professor? Boa noite, então, alunos. Professor Tiago, deixo aqui os meus agradecimentos e elogios sobre a sua didática, sobre os conteúdos abordados. Acredito que foi um
foram aulas muito importantes para a formação dos nossos alunos, né? E isso também acaba sendo importante. Agradeço aos alunos pela participação, isso deixa a gente muito feliz, motivado, né? Deixa a geografia viva, e isso mesmo, apliquem na região de vocês. Nós temos aqui alunos de várias regiões do Brasil, e as discussões são muito importantes, principalmente para a temática de geografia da população, que nós trabalhamos em todas as escalas, né? Das mundiais, das estaduais e também municipal. Concordo com o que o professor disse sobre a respeito de que não adianta somente analisar as questões quantitativas, mas também nós temos que analisar as qualitativas, as condições, né? Isso tudo faz uma síntese muito importante para a nossa formação. Parabéns, professor Tiago, parabéns aos alunos, e nós nos encontramos nas próximas disciplinas, ok? Desejo a vocês uma boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau. Abraço, professor, também. Muito obrigado.